Antes de orar pelas crianças, eu queria agradecer também de todo o coração o Ministério Infantil dessa casa e abençoar o Ministério Infantil. Muitas vezes, para os pais, é muito cômodo a gente chegar aqui, deixa as crianças e aleluia. Mas nós temos que entender que essa galera trabalha durante a semana também, estuda, tem uma série de coisas e chega aqui com muito carinho, não fica entretendo os seus filhos, não. Eles se preparam, têm um currículo, está dentro de todo o programa do ano, o que nós estamos falando aqui, para você poder conversar com seus filhos no carro, em casa, e falar do mesmo assunto. Então, todas as vezes que você puder, dá um abraço no pessoal do Ministério Infantil, todas as vezes que você puder, agradece. E se você, pai e mãe, puder ser voluntário também, uma vez por mês, dá um pulo ali, fica junto, vê o que a gente faz, como que a gente planeja as coisas, tá bom? Pai, nós abençoamos a Karen e todo o Ministério Infantil dessa casa com gratidão por tudo que eles têm derramado nos nossos filhos, netos, sobrinhos, e pedimos agora o renovo de forças para as tuas filhas e para os teus filhos, no nome de Jesus. Posso ouvir amém? E assim, Pai, nós enviamos as crianças agora para o Ministério Infantil, pedindo que elas se divirtam, crescendo no conhecimento do Senhor. Uau! Bom, já que a apóstola falou de enfermidade, essas coisas, a gente vai orar também por isso. Mas a palavra que Deus me deu hoje de manhã, antes de vir para São Paulo, foi a palavra restituição. E quando eu estava aqui, Deus falou, vai para o meio da igreja. E eu vim para o meio, obrigado, pastor. Vai para o meio da igreja, eu vim para o meio da igreja. E o Senhor me mostrava anjos nos quatro cantos vindo desenrolar as pessoas. É como se alguns aqui tivessem, sabe, bobina? Está tudo enroladinho. E os anjos iam desenrolar as pessoas. As pessoas começavam a ser desenroladas e o Senhor dizia, eu estou acelerando um processo de restituição. Aí você tem que orar e saber se é para você. Se é para você, levanta a sua mão e diz, Senhor, eu tomo posse, no nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Esse é o tempo onde as profecias vão se cumprir. Esse é um tempo profético, é um tempo que nós precisamos estar bem atentos àquilo que Deus está colocando para as nossas vidas e ficar bem atentos ao calendário de Deus. Nós estamos nos preparando para a festa de Páscoa, a festa perpétua, e queremos agradecer. Quero agradecer de coração ao Carlos e a Ni, acertei o nome? Né? Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez, além do Carlos e a Ni? Se, aqui, meu amado, como é seu nome? Flávio, aquela senhora jovem, linda, é sua esposa? Então, ela saiu na hora que eu ia profetizar, eu profetizo para você entrega para ela, tá? Quando Deus me mandou ir aí no meio e eu via os anjos desenrolando a gente, eu via como se um dos anjos entregasse um pacote para sua esposa. E o Senhor dizia, eu pus um ponto final naquela história. Ah, a irmã está entrando. Como é seu nome, irmã? Perdão. Cristiane. Então, voltando aqui. Na hora que Deus me mostrou os anjos desenrolando as pessoas, eu vi o anjo vindo e te entregando um pacote. E o anjo dizia assim, fala para ela que eu estou pondo um ponto final. O Senhor dizendo, fala para minha filha que eu estou pondo um ponto final na vida e naquela história na sua vida. E eu falei, Deus, o que é isso? Deus disse, fala para ela porque ela sabe o que é. E eu vou começar a surpreendê-la. Porque tudo que você foi roubada, o Senhor vai restituir. E todo aquele tempo de estagnação acaba hoje. Faz sentido isso para a sua vida? Então vamos aplaudir a Jesus, gente, por favor. Glória a Deus. Obrigado, meus queridos. Voltem sempre, nossas celebrações, a apóstola já falou aí quando são. E na quarta-feira, dia 16, nós vamos ter o Crescendo, a segunda aula. Quem teve na... Não, é dia 16? Dia 17. 17. Quarta-feira, dia 17, nós vamos ter a segunda aula do Crescendo. Quem teve aqui na primeira aula?
Se você não veio na primeira aula porque você não pôde e quer vir na segunda, venha, porque a gente vai arranjar um jeito de você entrar, mas é a última chance que você tem de embarcar nessa. Nessa quarta eu vou estar aqui falando de 3 assuntos para nosso entendimento, junto com o mestre Binho, e a gente vai estar crescendo. Então, espero vocês. E nosso hangar vai ser no dia 27, é isso? Hangar Flame. Em outras palavras, a chapa já está quente. Só vem, só cola. Beleza? Bora lá, então. Nosso canal está ativo. Que canal? Família MCI São Paulo. Tá certo? Então, desde o final de março, todos os cultos são apenas transmitidos pelo nosso canal, não mais pelo meu canal. Tá? Para não ficar aquele negócio que quando que é... Pronto, está aqui. Nós temos o nosso canal lindo. O pastor está botando em ordem as coisas. Então, hoje já estamos ao vivo aqui pelo nosso canal. Obrigado você que está online. Curte aí, deixa seu like, encaminha para a galera. E você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve. A gente vai ter bastante novidade no nosso canal Família MCI São Paulo. Tá bom? É isso, meu pastor. Bora, então? O que nós vamos ler hoje? Nós vamos ler... sexta passada nós tivemos os propósitos do sábado, parte 3. Quem estava aqui? Foi muito legal para mim. Eu me diverti pra caramba. E obrigado de você estar aqui. Se não assistiu, assista. Tá bom? Posso ir? Agora é só ligar que funciona. Oi. Vamos dar o nosso decreto do ano? Bora lá. Uma coisa eu tenho certeza, que Deus tem planos tremendos para a minha vida e na presença dEle eu vou avançar. Eu creio nisso e eu estou avançando. Olha para o seu vizinho e diga, não para. Sabe por quê, querido? Até a água parada da dengue deixa de ser crente dengoso. Nós vamos ler todos esses textos hoje. Êxodo capítulo 5, Gênesis 15, Êxodo 8 e Êxodo 10. E você que já me conhece sabe que quando nós chegarmos no Salmo 102, está acabando a palavra. Tá bom? Então, para a galera que gosta de previsão, o nosso voo já atingiu a altitude de cruzeiro. Nós estamos felizes de estar com você. Curta a paisagem, à direita e à esquerda tem graça e glória. E à sua frente um destino cheio de poder, trazendo o reino para a terra. Nos próximos instantes, o Senhor te dará resposta para perguntas da sua vida, como: você entende que os dias estão indo de mal a pior? Quem aí entende isso, que os dias estão indo de mal a pior? Antigamente você tinha definições, hoje a gente vive num mundo indefinido na maioria das áreas. Será que Deus não está vendo? Quem já ouviu essa frase? Será que Deus não está vendo a viúva sofrer, o órfão? Será que Deus não está vendo a injustiça, o descaso? Outras perguntas que nós queremos ajudar a responder é: diante de tanta impunidade, desgoverno e caos, o que nós podemos fazer? Pergunta para o seu vizinho, e aí? Quer saber a resposta dessas perguntas? Fica esperto. E uma última pergunta que não vai aparecer no telão é: que tempos são esses? Que dias são esses? Para a gente começar a entender, vamos ler Êxodo capítulo 5, verso 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Pai querido, fala conosco, nos dá algo prático, nos faz entender o tempo e a estação que estamos vivendo, mostra-nos as armadilhas do inimigo para sermos livrados, mas principalmente, dá-nos a chave para o nosso destino. Nós queremos avançar para a tua glória, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Adoração, ativando as chaves para o destino, é o nome da nossa mensagem de hoje, tá? E para você entender, eu queria falar um pouquinho do contexto de Êxodo 5. Êxodo 5 está dentro de um contexto muito parecido com o que nós estamos vivendo. Quantos aqui têm promessa na sua vida? Deus prometeu algo melhor do que você está vivendo hoje. Ei, se é marido e esposa, faz igual a Lúcia, investe e melhora no marido. Não troca o marido, não. Tá certo? Por favor. Então, assim, podia ter um marido. A Lúcia, 3, 4 anos atrás, falou: podia ter um marido melhor. Estou ativando minha melhor versão. Posso ouvir amém?
Vocês entenderam, não dá de louco, não. Fui na igreja, Deus mandou largar aquele traste e pegar outro. Não é isso. O pastor não falou isso, por favor, não distorça as minhas palavras, tá certo? Mas, se você tem promessa de coisas melhores e está vivendo uma situação muito difícil, pare para pensar como estava o povo de Israel antes da Páscoa. O que nós acabamos de ler é exatamente o texto que antecede Páscoa. Quando Deus chama Moisés, e Moisés vai até Faraó e diz, deixa o povo ir. O povo de Israel já estava cativo há 4 séculos. O povo de Israel já estava ali, vamos dizer assim, prisioneiro. Eles estavam no Egito há 4 séculos. Então esse é o contexto. Fazia muito tempo que as coisas iam de mal a pior. Desde que José tinha falecido, desde que faleceu o faraó que não conhecia José, ou melhor, levantou-se um faraó que não conhecia José, Israel estava de mal a pior. Só que isso já tinha sido anunciado por Deus. Deus já tinha dito que isso ia acontecer. E ainda dentro do contexto, o tempo estava chegando da profecia se cumprir. Que profecia é essa? Aquilo que Deus tinha dado para Abraão. Lá em Gênesis capítulo 15, Deus fala com Abraão e diz assim, então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Ou seja, não era novidade que eles iam sofrer. Não era novidade que eles iam passar o pior. Porém, olha o que está escrito no próximo verso. Mas, lembra que mas quer dizer, eu vou desdizer tudo aquilo que eu disse antes? Então Deus está dizendo, vai acontecer isso, isso, mas, isso quer dizer, agora eu vou mudar a cena. Também eu julgarei a gente a quem tem que sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas. Por isso eu costumo sempre dizer, minha amada, meu querido, quanto pior, melhor. Quanto mais aperto vier, melhor para a gente, porque a gente sai melhor. Obrigado pelo amém, foi tão forte, mas do pessoal que não veio. É o pessoal da internet que falou. Eu senti aqui um amém do YouTube. Vou repetir. Muitas vezes eu digo quanto pior, melhor, porque quanto pior fica, mais restituição vem. E eu e você precisamos começar a entender isso. Entender esse contexto histórico, e não só histórico, mas profético. Moisés já estava há 40 anos vivendo na sombra do sogro Jetro. 40 anos tinham se passado que Moisés tinha matado o egípcio. 40 anos tinham se passado. Conversando com o mestre Felipe, que veio comigo na sexta-feira, eu comecei a mostrar algumas peças para ele do que Deus me deu há 12 anos atrás sobre desenho. E como a Bíblia se encaixa tão perfeitamente. De que tribo era Moisés? Gente, começa com Lê, termina com Vi. Rapidinho. Como é que era a tribo que era Moisés? Levi. Qual era a maldição de Levi? Levi pegou a espada e matou um. O que aconteceu com Moisés? Ou seja, ainda que Moisés tivesse um chamado, ele precisava lutar contra a maldição hereditária na vida dele. Posso profetizar? Deus está te dando chance nessa estação de matar aquela velha maldição na tua vida, aqueles velhos hábitos dos teus ancestrais, porque você tem uma bênção muito superior à maldição de 3ª, 10ª geração. Você tem a bênção de 1000 gerações. E eu e você precisamos começar a entender isso. Moisés já estava ali, 40 anos sossegado, Deus bota fogo no parquinho de Moisés. Preguei isso no outro mês. Deus está pondo fogo no parquinho de alguns aqui para chamar a atenção. Isso nos leva, então, ao ponto número 1 da nossa mensagem. Que festa é essa? Porque Deus fala assim, Moisés, vai lá e fala para o faraó. Moisés fala, Senhor, eu não saci e falar. Então Deus vira e fala, chama o Arão para falar. Ele leva o Arão junto. Olha só que surpresa, meu amado, obrigado de estar aqui, Deus abençoe, te amo. Não falo susto, mas falo surpresa. Te amo, Deus abençoe. Presta atenção nisso aqui agora. Olha para o seu vizinho da direita e olha para o seu vizinho da esquerda. Se você olhar para o da direita vai olhar para o outro, você vai ver a nuca dele. Então um olha para o outro. E fala assim, que festa é essa?
Primeira coisa, como que eu vou mandar um cara celebrar festa no meio do problema? Quem está comigo? Os caras estavam no meio de uma escravidão, 400 anos se passaram. Moisés estava sossegado, TV, Netflix garantido, nem pagava, quem pagava era Jetro. Tudo na conta de Jetro, comendo de graça na casa de Jetro. Pegou a filha do Jetro, estava lá sossegado. Aí Deus fala, não, bicho, volta lá. Então, deixa eu tentar contextualizar para você, porque nós sabemos que essa festa chama-se Pentecostes. Diga Pentecostes. Maurício, por que nós sabemos? Porque tem Bíblia, e nós lemos a Bíblia e nós já sabemos. Só virar umas páginas, nós sabemos que a festa que era para celebrar no deserto era Pentecostes. Mas para a gente entender o contexto melhor ainda, nós temos que entender que Deus pega um cara que tinha saído fazia muito tempo daquele lugar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já saiu da família, da comunidade, do bairro ou da cidade há muito tempo? Levante sua mão. Você já saiu há 5, 10 anos, faz tempo. E saiu e deixou um negócio estranho para trás. Eu não estou dizendo que você matou o egípcio, mas de repente você namorou o filho da Jurema. E aí você terminou, o filho da Jurema ficou doido, aí a culpa era sua, a cidade inteira fala de você. Ou coisa parecida, que ficou assim, alguém falando mal de você. Quem já saiu de um lugar, beleza. De repente Deus vira para Moisés, e agora eu quero que você imagine a cena. Passados 4 décadas, ao falar 4 décadas, praticamente eu perco metade da audiência. Porque tem gente aqui que não tem nem 30. Aí você fala, 4 décadas, está muito longe. Mas passou um tempão, o Moisés chega lá. E ele chega peitando o chefe, mano. E ele chega peitando o chefe, falando, ó, chefe, libera a galera para o fluxo, e ele queria engajamento. Beleza? Ele pediu o seguinte, mano, vocês vão engajar comigo, porque eu vou peitar o chefe, nós vamos fazer o fluxo agora. Bora? Legal? Que joia, mano. Quem é você, Moisés? Primeiro, uma geração não sabia que era Moisés. A galera com menos de 40 anos nunca ouviu falar de Moisés. Ouviu da história do maluquinho que viveu no palácio, quer dizer, na pirâmide, e de repente resolveu matar um cara e sumiu. E daqui a pouco ele volta, todo pimpão, dizendo, bora? Bora fazer uma rave, bora fazer uma festa funk, bora fazer um fluxo, um pancadão. E ainda vai zoando com o chefe do morro. Para. Só que olha só o que aconteceu. O povo creu em Moisés. O povo creu, tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o... Diga, quanto pior, melhor. Sabe, os maiores momentos de avivamento foram no meio dos piores momentos de perseguição. Você pode olhar na Rua Azusa, o líder da Rua Azusa tinha sido expulso de Houston de um seminário porque era negro e caolho. Então ele vai e se esconde num porão na Califórnia. E no meio daquela perseguição, luta, que estava longe ainda de ter um Martin Luther King Jr. para brigar, longe de ter um Malcolm X, longe de ter toda uma revolução de mudança de pensamento, no meio de tudo aquilo, Deus bota fogo no parquinho. Outro Pentecostes, há mais de 100 anos atrás, mas no meio da aflição. Diga, no meio da aflição, o povo crê. Então para de reclamar, sabe por quê? Se a aflição está vindo, é porque alguns da sua casa ainda precisam crer. Mas você não está entendendo, eu estou profetizando. Se a aflição está vindo e Deus está apertando, é porque tem alguns da sua casa que ainda precisam crer. E eles vão crer. Isso nos leva ao ponto número 2, que eu já adianto para os ansiosos, é um pouco maior do que a introdução e que o ponto 1. Então, para aqueles que gostam de controle, porque a gente vive numa civilização e no meio de um povo que você consegue ver quantos minutos tem a série, dependendo do aplicativo que você usa, dá para assistir a série em 1.5 ou 2.0, dá para adiantar para a cena que você quer. Isso é uma grande desvantagem, porque nós não estamos vivendo quadro a quadro e cena a cena.
E ao invés de curar nossa ansiedade, pelo contrário, piora. Porque a ardente expectativa, ela é boa. E ela traz algo saudável da natureza. Você estava dentro do ventre da sua mãe, você não sabia o que ia acontecer. Você nasceu, você não sabia o que ia acontecer. A profecia não vem para matar a sua ansiedade, mas a profecia vem para você viver a vontade do Pai. E Ele não conta tudo para a gente. Ele não fala todas as coisas. E aqui começam os segredos. Primeira coisa, essa festa tinha 3 pontos importantíssimos. E como todas as festas bíblicas, elas têm os mesmos 3 pontos. Adorar o Senhor, sacrificar o Senhor e se santificar ao Senhor. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. Adorar ao Senhor, sacrificar ao Senhor e se santificar ao Senhor. Qual é aqui o paralelo? O povo ali adorava quem ele quisesse. Não tinha um Senhor. No Egito, se adorava qualquer Deus. Ou nem precisava adorar, só ser escravo e se sacrificar ao Senhor, Faraó. E a sua santificação, isso quer dizer, eles eram separados para servir o Faraó. E o Senhor estava tirando isso deles. E por isso Ele põe 3 vezes ao ano festa para nós voltarmos os nossos olhos para o Senhor, para pararmos de trabalhar na força do braço para conquistar nossa casa. Ei, Deus que tem rua de ouro não pode te dar casa. Mas Deus te livra de comprar a casa errada, né, meu profeta? Eu estava pronto para fechar uma casa. Como é que... Depois você conta o resto do Netflix para mim. Estou orando pela sua casa, pelo seu apartamento, não sei o que você quer, mas Deus vai te dar, em nome de Jesus. Porque às vezes a gente quer um negócio, Deus tem o melhor. Eu vou profetizar para esse lado, porque esse lado está meio desanimado. Às vezes você quer um negócio, Deus fecha a porta, Deus tem o melhor. Deixa eu tentar explicar. Quem aqui já namorou a pessoa errada? 20 anos depois você encontra e fala, graças a Deus eu não casei. Mas naquela época, chorou. Aí você olha e fala, obrigado, Senhor, pelo livramento. Diga, os 3 andam juntos. Adorar o Senhor, sacrificar o Senhor e se santificar o Senhor. O mesmo Deus que fez a promessa e chamou, está te chamando e fazendo promessa. Eu vou repetir. O mesmo Deus que chamou Israel, te chamou. O mesmo Deus que fez a promessa para Israel, fez para você. E Ele está dizendo de novo, adore, sacrifique e se santifique a mim, você vai ver o que vai acontecer. O problema é que Satanás também é repetitivo. E olha o que acontece. Lá em Êxodo 8, 25, algumas pragas já tinham acontecido. Faraó então chama Moisés e Arão e diz, ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Posso interpretar na prática para você a Bíblia? Em outras palavras, Satanás está dizendo para você, não vai tão longe. Vai tão longe, não. Faz isso de jeito nenhum. Você está indo muito. Vai tão longe, não. E qual a resposta de Moisés? Respondeu Moisés, não convém que façamos assim. Por que ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que, se oferecemos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apredejarão eles. Em outras palavras, querido, toma cuidado. Toma cuidado, porque tem coisa que você não pode fazer no meio dos ímpios. Não é porque Deus não vai aceitar, é que os ímpios vão te chamar de abominável e vão ter razão para te apedrejar. A não ser que Deus já tenha dito lá no início do seu chamado, eis que tu serás como Estevão. Beleza? Eu não tenho esse chamado. Então pare de ser bobo. Tem hora e lugar para adorar. Não, eu adoro o tempo inteiro. Em espírito eu adoro o tempo inteiro. Mas tem lugar que não dá para ficar abertamente levantando o altar. Você vai ser apedrejado. Quem está comigo? E pedra quer dizer um monte de coisa. Eu não vou entrar aqui nos meandros proféticos. Mas eu vou deixar uma dica para você.
Porque o verso 27 diz assim: temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Vamos traduzir o que Moisés nos ensinou? Adoração só é adoração se for em espírito e em verdade. Isso é, como Deus disser. Adoração em espírito e em verdade não é a que eu quero dar, é a que Deus pediu, do jeito que Ele pediu, onde Ele pediu. E aí me surge uma pergunta: é lícito eu ficar orientando as pessoas como elas devem adorar? Sim ou não? Sim ou não? Sim e não. Se eu tiver numa congregação de maduros, não. Porque todo mundo já ouve Deus e a gente segue. Mas se eu estou numa congregação que tem várias faixas etárias, é meu dever, líder, conduzir o povo para todo mundo ter a sua experiência e depois aprender. Então, cuidado com os absolutos e as aulas esquisitas de não, eu não gosto desse negócio de mandar levantar a mão, querido. Se a adoração é corporativa, como foi com Gideão, como foi com Josué, tem que ter um líder dizendo, faça desse jeito. Quem está comigo? Isso não é infantilidade, isso é direção profética. Adoração só é adoração se ela for em espírito e em verdade. Isso quer dizer como Deus quiser. Adoração, o tempo estava chegando da profecia se cumprir. Quando eu começo a adorar, eu vou acelerando a profecia. Então Faraó vem e faz uma outra proposta. Você lembra que Satanás é comerciante desde o princípio? Quando Deus vai falar com Satanás, ali nos profetas, ele fala, tu és comerciante desde o princípio. Então, o que o comerciante faz? Ele vende ideias, ele vende sonhos. Então, disse, opa, acho que eu perdi alguma coisa aqui. Acho que eu perdi o 28. 8:28. Então, disse Faraó, deixa-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Ou seja, ele já cedeu. Tá bom, então você quer ir, vai. Somente que saindo não vades muito longe. E orem também por mim. Gente, você imaginou? O Satanás pedindo, rogai por mim. O que está acontecendo aqui? Seja crente, mas nem tanto. Você está muito crente, você está indo muito na igreja. Não vai tão longe, não. Vai, mas vai só um pouquinho. Você está percebendo? Vai e ora, mas não ora todos os dias. Você está indo todos os domingos, não vá todo domingo. Olha, se você está começando em sexta-feira, está indo demais, está muito crente. Vai nessa festa agora também. Está fazendo sentido para alguém isso aqui? Eu não estou dizendo que seu parente ou seu colega que está dizendo que você está crente demais é o Satanás. Eu só estou dizendo que ele é o enviado de Satanás para falar para você aquilo que Satanás quer. O Satanás não quer que você não seja crente. Ele quer que você seja quase meio crente. Vai muito longe, não. Mais ou menos. Gente, aqui a gente está no meio das pragas. Está no meio dos problemas. Dias de hoje, o Twitter vai acabar ou não vai? Maurício, tome cuidado com o que você está falando. Não, só fiz uma pergunta. Perguntar não ofende, depende. Depende do juiz. Depois de uma chuva de praga lá, a 7ª praga, 7º juízo, Faraó vem com outra proposta. Replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco. Eita! Caso eu nos deixe ir, e as crianças? Vê depois. E aí o verso 11 diz, não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servir ao Senhor.
pois isso é o que pedisse. E os expulsaram da presença de Faraó. Então vem a 8ª praga. Só que, qual era a proposta aqui? Adorem, ofertem, santifiquem. Só uma geração. Leva filho com você, não. Você está levando muito seu filho na igreja. Deixa o coitadinho dormindo com a babá em casa, com a avó que não é crente. Deixa seu filho, sua filhinha. Coitado, ele vai ficar aqui. Ninguém nunca ouviu isso, né? Senhor, me perdoe, está pregando fora de moda. Qual que era a proposta mesmo? Adorem, ofertem, santifiquem. Só uma geração. Vai você, não leva seu filho, não leva seu neto, não. Não, querido. Nosso Deus é Deus de gerações. Você pode dizer isso? Nosso Deus é Deus de gerações. Mais alto, nosso Deus é Deus de gerações. Você pode falar igual Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha a sequência. Adora aqui, não vai onde Deus mandou, não. Vai ali, mas não vai muito longe. Vai, mas não leva seus filhos. Então o faraó faz a última proposta. O faraó chamou Moisés e lhe disse, ide, serve ao Senhor. Fiquem somente, ou seja, leva filho, neto, leva tudo, mas fica vossos rebanhos, vosso gado. Mas as crianças podem ir também, que estou atrapalhando aqui já. O livro mais antigo da Bíblia é Jó. E no livro de Jó diz que a primeira coisa que o inimigo toca na vida de Jó, as ofertas. Porque ele começa a destruir o rebanho de Jó e os bens de Jó. O silêncio é para você pensar. Se você já leu a Bíblia, amém. Se não, você anota para ler em casa. Quer falar, meu amor? Te deu uma dúvida? Não sei, quem manda é ele lá. Nosso irmão que manda lá. Preste atenção nisso aqui. Isso se repete todos os anos. Vai, mas não leva nem a carteira, esquece o celular, cancela o Pix, irmão. Ok, vão a família toda, mas nada de ofertar. Já sai pré-ofertado de casa. Eu gosto desse silêncio, gente. Porque silêncio não nos acusa, mas nos ajuda a entender que o inimigo não tem truque novo, ele continua fazendo a mesma coisa. Quando ele consegue negociar com você seus filhos, e você pega de volta, ele negocia seu dinheiro, ele vai indo. Porque ele sabe que existe um negócio chamado plenitude. Diga plenitude. Sabe o que é plenitude? Não é só minha alma, meu espírito, meu corpo, minhas finanças, mas é eu e minha casa. Eu e minha família, eu e gerações. É passando de geração em geração. O diabo sabe quais são os códigos de Deus. E quais são os códigos de Deus? Se render, se consagrar e tudo entregar. Se eu me rendo a Ele, faço a vontade dEle, me consagro a Ele, entrego tudo para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ninguém mais pode ser contra mim, porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Onde que o inimigo tem algo em mim? No lugar que eu não me rendi, no lugar que eu não me consagrei e naquilo que eu não me entreguei. Ai, vou repetir. Se existe um pensamento que eu não levei cativo à obediência de Cristo, é por esse pensamento que Satanás vai entrar na minha vida. Faz sentido para alguém o que eu estou dizendo, sim ou não? Se existe um sentimento que eu ainda não tratei, seja uma pessoa que eu não perdoei, uma pessoa que eu não amei, uma pessoa que... É por esse sentimento que o inimigo vai entrar na minha vida. Se existe uma área na minha vida que eu não quero consagrar, não, isso aqui é o meu quartinho, esse quartinho tem dono. E outro dia, conversando com o profeta Kevin,
Foi muito legal que ele falou algo que eu já sabia, mas é legal você ouvir em inglês. Você já ouviu aquela expressão, ficar em cima do muro? Em inglês não tem em cima do muro, é defense, é na cerca. É mais louco, né? Porque muro dá para você ficar em cima. Na cerca, como é que você fica em cima da cerca? Pergunta para o seu vizinho, quem é dono do muro? Satanás. Porque a Bíblia não diz para você ficar em cima do muro. A Bíblia diz se você é frio ou quente. Se você é santo, você é profano. É luz ou trevas. Não tem lusco-fusco. Eu tenho que entender isso aqui. Porque todas as vezes que eu dou lugar... inclusive tem um texto que diz, não deis lugar ao diabo. E Deus estava dizendo, cara, vocês já deram lugar ao diabo o suficiente. Vocês já sofreram o suficiente. Eu quero pôr um basta. Olha, irmã, parece que é a sua profecia. Eu quero pôr um basta. Eu quero dar um basta. Você não vai sair só com o basta. Você vai sair com um presente na mão. Essa é a profecia para essa festa. Páscoa, para nós, é a festa que antecede Pentecostes. Maurício, você está ansioso por Pentecostes? Estou. E estou lançando sobre ele a minha ansiedade. Por isso, hoje, terminei junto com a minha família de fazer e cumprir meu voto. E já estou indo para outro voto. Porque eu sei em quem tenho crido e eu sei o que o Senhor me prometeu. Eu sei para onde eu estou indo e eu sei que eu vou andar de glória em glória. Eu sei que eu vou avançar. E no que depender de mim, eu estou fazendo minha parte. Presta atenção nisso aqui. Esses códigos de Deus parecem a mesma coisa. Adorar o Senhor, sacrificar o Senhor e se santificar. Por isso, 3 vezes ao ano, Deus manda a mesma coisa. 3 vezes ao ano, repete. Repete, repete. Isso nos leva ao último ponto, ativando a chave para o nosso destino. Já entendemos o contexto. Estamos nos dias antes da Páscoa, que me libera para ir para Pentecostes. Páscoa eu recebo salvação. Pentecostes eu recebo unção para governar. Páscoa eu recebo libertação. Pentecostes eu recebo o anel de noivado. Páscoa eu recebo redenção. Pentecostes eu recebo ativação de conquista. Está comigo ainda, senhor não? Então, por isso, esses dias estão mal e indo de mal a pior. E aí nós terminamos com o Salmo 102. Verso 18. Ficará isso registrado para a geração futura. Um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Eita, peraí. Maurício, do que você está falando? Eu não, é o cara que escreveu a Bíblia. O salmista, que a gente não tem registro aqui, quem foi, daqueles salmos que você fala, foi, mas foi Deus que inspirou. Está dizendo o seguinte, que havia um registro para uma geração futura. A Páscoa já tinha passado, Moisés já tinha morrido, Josué já tinha conquistado a terra, o povo já tinha se desviado, os juízes já tinham se manifestado, Saul já tinha sido empossado, Saul já tinha caído, Davi já tinha sido levantado, e esse salmo é escrito nessa época dos reis. E diz que teria um povo que haveria de ser criado. Desde Adão, nunca mais houve outra criação, a não ser o que o apóstolo Paulo registra. Que nós somos nova criatura. Coríntios 3, 17, 18. Quem está comigo? Ao nascer de novo, eu me tornei uma nova criação. Eu me tornei uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Uma nova criação louvará o Senhor. Que o Senhor, do alto, do seu santuário, desde o céu, baixou as vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. 8 de janeiro, no Brasil, 6 de janeiro nos Estados Unidos. E, cara, o inimigo está se repetindo no mundo inteiro, principalmente nos países cristãos, condenando pessoas, fazendo todo tipo de despautério. Mas Deus continua, diga mas Deus, não, diga mas Deus. Ele continua no trono olhando, assim como ele fez lá atrás com Israel, e viu, porque quando ele fala com Moisés, em Êxodo 3, ele fala, eu vi e eu ouvi. Viu o quê? Ouviu o quê? O gemido, o choro, a agonia do povo. O Senhor está vendo. No Nordeste, a água que foi cortada para ver a mamata dos carros-pipa de novo. E o povo lá sem água.
quando pode ter água. O Senhor está vendo o gemido das crianças, das viúvas. O Senhor está vendo o gemido dos cativos. E o Senhor está procurando uma geração, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Ei, peraí. Aí o diabo usa lá o Hamas, o Irã, para atacar Israel, e aí um bando de energúmenos sem cérebro se levanta para dizer que não, que é Israel que está atacando o terrorista. Ou seja, chegamos no ponto aonde o poste é que mijou no cachorro. Sim ou não? Maurício, sua pregação é perigosa. Não, minha pregação é atual, é contextual. Talvez ela não funcione daqui a alguns anos, porque Deus vai mudar a sorte da nossa nação. E Deus não vai mudar a sorte da nossa nação a gente marchar na rua. Isso não funcionou. Mas Deus vai mudar a sorte da nossa nação com louvor e adoração. Porque na hora que nós começamos a adorar, Deus começa a mudar as atmosferas. E aí Deus mesmo manda os decretos e os juízos contra os faraós de cabeça raspada. É só você assistir lá a série do Record. Está lá, o pessoal raspa a cabeça no Egito, não é? Se você está interpretando outra coisa, interpretação sua. Quem está comigo? Deus manda juízo quando o povo se volta para adorar. Quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Sabe por quê? Nós estamos na onda do coach, nós estamos na onda das coisas. Então, peraí, sexta-feira eu falei um negócio, como a maioria não estava aqui, eu vou falar para vocês o que Deus falou comigo na academia sexta-feira. Eu estava treinando sexta-feira e Deus me fez uma pergunta muito séria. Maurício, por que você está me pedindo mais tempo? Semana passada para mim foi muito tensa e intensa. Mudaram o meu ônibus 2 vezes. Eu saio daqui às terças-feiras da Barra Funda para ir até Agudos. O meu ônibus que era meio-dia saiu 2 da tarde. E meu ônibus que era 00:30, perdão, meu ônibus que era 00:00 de Bauru para voltar para São Paulo, saiu quase 1 da manhã. São 4 horas, 5 horas normalmente. Mas na ida eu saí 2 da tarde. Quando era 6 da tarde, para mim eu já devia estar chegando em Bauru. A gente estava chegando em Boituva, faltava 2 horas. Eu falei, moço, eu preciso trabalhar. Eu não vou explicar para o cara que eu sou professor, pastor. Eu falei, eu preciso trabalhar. E é verdade. Onde o senhor trabalha? Eu falei, em Agudos. Que horas é o seu trabalho? Eu falei, 7h30. Ele falou, 7h30 a gente chega no trevo de Agudos. Pede para alguém te buscar. Do trevo até a igreja, 4 minutos, beleza, cheguei. Deu tempo certinho, bonito. Mas, cara, isso te estressa, isso te cansa. Semana passada, voltei 5 da manhã, 6 da manhã já estava treinando, 8 da manhã já estava em reunião, 10 da manhã já estava em outra reunião, 2 da tarde já estava na polícia. Nós fomos tirar a licença, não estou sendo preso não, tá? A empresa está pedindo licença de renovação da licença da polícia. Chegou lá, tinha algumas coisas que precisavam ser arrumadas na licença. Como é o nome do policial? Sidney, marido da pastora Cheryl, não, mas xará dele. E a pastora Cheryl que conversou com os policiais, eu estava nos Estados Unidos quando eles apareceram na minha empresa. E o nome do outro, bonito, lindo, como é que é? Maurício. Estou com 2 policiais lá conversando, batendo papo. Primeiro, tratamos as coisas da empresa. Aí ele falou, o senhor precisa arrumar isso aqui, o senhor precisa acertar isso aqui não está certo. Isso aqui, o senhor tinha esse material? Não, não tinha. Então, isso aqui, quando que entrou? E aí nós vimos pela sequência que o material entrou na minha empresa depois que nós pedimos a licença. E ele falou, está tudo certo, o senhor não fez nada de errado, só mais 60 dias a gente vai dar para o senhor, não sei o quê. Daí eu contei, eu não vou dar nomes aqui para não dar problema. Mas quem sabe o que eu estou dizendo, sabe. Lembra que outro dia tive um problema no hotel? E, por acaso, eu acabei contando para os policiais do problema. O policial virou, você deu porrada naquele moleque? E ele já sabia que eu era pastor. Eu falei, moço, como assim? Ele falou, pastor, se o senhor deu porrada nele, eu te dou licença, estando qualquer coisa lá. O arrependimento de não ter pecado, gente.
Alguém aqui já se arrependeu de não ter pecado? Eu sei que ele não ia dar nada, mas, cara, é só para a gente entender que pé que a gente está no nosso país. E quando a gente entra num lugar, não adianta a gente tentar entrar no lugar com o pé no peito, você tem que entrar com educação. Entrei, conversei, no final, sabe como é que terminou a conversa com os policiais? Orando por eles, pedindo perdão a eles do tempo em que eu amaldiçoava a polícia, pedindo perdão pelos pais que ensinam os filhos a ter medo dos policiais. E quebrando essa maldição no nosso país. Os policiais estão ali para nos defender, para nos proteger, para manter a ordem da nossa nação. Quanto policial não tem aqui? Para com esse negócio. Eu falei para eles, vocês são bem-vindos à nossa igreja. Tem um monte de policial lá, tem um monte de policial parado, aposentado, separado, sei lá como é que é o nome. E tem uns nomes de policial que é diferente do nosso. Amém. Reformado. Tá? Tem uns que ainda estão na funilaria. Toda semana vai. Perdão. Daqui a pouco você. Maurício, que você está fazendo isso? Porque se não for divertido, você errou o endereço. Nós terminamos orando. E até o outro cara que não fazia parte falou, vamos orar também. E abençoando a nossa polícia. Eu explicando que meu filho morou no Texas. E falando das coisas que nós queremos. Nós queremos que Deus abençoe o nosso país. Desde a sua fundação. Primeiro, quem pagou as caravelas foram os judeus. Para fugir da Inquisição. Segundo, ao chegar no país, ainda que tenha sido católico, mas a Bíblia foi colocada aqui. Terceiro, a carta que foi feita disse que esse é um país abençoado por Deus. Diz que a coisa mais importante e melhor que tem nesse país é o povo que nele habita. Então eu creio e eu fico com essas profecias, porque a Bíblia diz para pegar tudo e só reter o que é bom. E Deus é bom, e Ele colocou coisas boas na história da nossa nação. Nós não estamos no fim, nós estamos no meio. Nós não estamos no fim, nós estamos numa mudança de estação para entrar para o melhor tempo, onde o Senhor levanta uma geração de Sião, um povo que adora em espírito e em verdade e traz o céu para a terra, um povo que à medida que adora, faz com que a resposta do choro da viúva, do choro do inocente seja respondida. Celebrar festa não é mais simplesmente um fato de, eu vou lá porque eu vou colocar aqui tantos reais e segundo o AP ensina no livro dele, nesse mês vai dar 400 por um, 800 por um. Não. Eu vou fazer tudo isso por um outro motivo, porque vai ser 400 por um de salvação na minha família. Vai ser 400 por um de salvação no meu bairro. De mudança de atmosfera. Pessoas que você nunca viu. O que eu tenho falado nos treinamentos que eu tenho dado em Agudos e Santo André é o seguinte, a minha maior alegria não é ver aqueles caras, mas é ver no futuro uma geração que vai ser discipulada por aqueles caras, liderada por aqueles caras, batizada por aqueles caras, e os caras vão chegar lá no céu e dizer, muito obrigado, eu falo, não te conheço, falar, mas você treinou um líder de alto nível que está cuidando de mim, que me trouxe até aqui. Olha para o seu vizinho e diga, Deus tem um destino para você. Festa destrava destino, adorar destrava destino, ofertar destrava destino, se render destrava destino, porque Deus não fica parado. Por isso Satanás se repete e diz, faz aqui, faz um pouquinho, não faz tudo, faz sem sua família, não dá tudo. O Senhor está dizendo, ei, eu estou te chamando para um novo tempo, eu estou te chamando para uma nova história, eu estou te chamando para entrar num tempo onde, número 4 é porta, Páscoa fala do sangue na porta, nós vamos passar por essa porta, e nós vamos entrar no nosso destino, nós vamos sair da opressão, com um misto de muita gente, nossa família, nossos parentes, até os vizinhos que não gostavam da gente, vão ser salvos, vai haver salvação no arraial, vai haver mudança, vai haver libertação. Quero te convidar a ficar de pé, se você pode. Diga, eu e minha família vamos adorar radicalmente, do jeito que Deus manda. Diga, eu e minha família vamos nos render, vamos nos santificar,
Diga: eu e minha família vamos ofertar ao Cordeiro. Vamos celebrar. Agora para um pouquinho, diga: eu já estou, não você diz, mas me escute. Eu já estou me preparando para Pentecostes. Para mim, Páscoa está certo. Vou vir celebrar que dia 22 tem palavras proféticas para você. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça. É a última chance. Porém, eu já estou contando os dias para Pentecostes. Eu sei o que o Senhor está fazendo. Não consigo enxergar tudo, mas tenho uma certeza que Deus é bom. E que o que Ele prometeu é maior do que eu posso pensar, imaginar. Eu não consigo entender e decifrar todos os códigos, mas uma coisa eu sei: Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. E se é para eu me entregar na mão de alguém, eu me entrego na mão do justo juiz. Se é para eu entregar na mão de alguém, eu me entrego na mão daquele que está intercedendo por mim junto ao Pai. Aleluia. Ele é minha defesa, Ele é o meu pastor, Ele é meu advogado, Ele é o meu Pai, Ele é o meu justo juiz, Ele é minha defesa, Ele é meu escudo, Ele é meu protetor e o protetor da minha casa. Diga: eu e minha família vamos adorar ao Senhor, vamos entronizar o Senhor e vamos glorificar ao Senhor. Eu quero convidar você nos próximos segundos a orar e perguntar: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu faço com essa palavra? Como o Senhor quer que eu realinhe minha vida de acordo com essa palavra? Porque eu quero ativar os códigos do meu destino. Eu não vou ficar preso no Egito. Eu não vou ficar preso nas mágoas do passado. Eu não vou ficar preso nas situações do passado. Eu não sou refém do passado. Porque eu fui comprado pelo Senhor. Eu já fui resgatado. E eu quero avançar para o meu destino. Comece a perguntar para o Senhor. Fala assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com essa palavra? E eu quero que nos próximos minutos, se você pode, e se você ouvir o Senhor, você saia do seu lugar e venha adorar aqui na frente. Se você já teve a direção de Deus, você que está em casa, você que está aqui na casa, oferte no altar. Cele uma oferta de mudança. Logo na primeira canção, Deus me deu uma oferta de mudança e guerra. Eu vim com a minha família. Faça isso você. Se você quer trazer seu dízimo, traga seu dízimo. O QR Code vai estar aí para você que está em casa. O QR Code está aqui no gasofilaço. Mas se você pode, assim como a nossa pastora nos orientou a sair e ir para o meio, sai do teu lugar. É um tempo de movimento. É um tempo de movimentação. Comece a se preparar para avançar, para marchar para o seu destino. Vamos juntos, vamos adorar, vamos adorar.